E se a gente criar um site para permitir que os advogados se conectem com as empresas? Essa foi a ideia inicial. Só que a gente não entendia nada de tecnologia. Para mim, código era o Código Civil. Quando que veio essa fagulha, não, cara, eu preciso disruptar o direito, eu preciso revolucionar o direito, eu quero olhar tecnologias, né? Porque achei interessante, até anotei aqui uma frase que no direito você tem esse etarismo inverso, né, cara? Isso. Você vai ganhando moral quando você vai ficando mais velho. E quando você estava exatamente ganhando esse espaço, com o teu escritório crescendo, começando a ser reconhecido, você falou, não, cara, eu vou continuar com o escritório, porque o escritório hoje é enorme, né? Já tive lá, já vi quantas pessoas passam, de advogados e advogadas, mas ao mesmo tempo você começou a investir em tecnologia. Primeiro, tecnologia para revolucionar partes do direito que você e seus sócios acreditavam que precisavam de uma transformação, e depois entrou para esses lados. Cara, que momento foi esse? Quando é que veio esse ahá? Quais foram as dificuldades? Eu sei um pouco a história de Sem Processo, mas a galera não sabe. Conta Legal, aí. com certeza, cara. E sempre é uma oportunidade bacana até para compartilhar com outras pessoas. Cara, eu gosto da vida acadêmica, inclusive agora acabei meu pós-doutorado, uma loucura, né? Porque, cara, compatibilizar com vida de empreendedor e investidor, mas eu acho que a vida acadêmica é muito legal, assim, e sempre uma discussão que a gente tem, inclusive, quero ouvir tua opinião aí, porque a gente tem a Future Law, e, pô, você é um dos conselheiros, e é super bacana, e a gente tá ali muito na tese de nano degree. É sempre uma pergunta que a galera faz, pô, essa educação tradicional, vale a pena fazer um mestrado, um doutorado? Eu, particularmente, pra mim, não sei se isso funciona pra todo mundo, mas a academia sempre foi bacana. Fiz a graduação na UFRJ, fiz o mestrado e o doutorado na UERJ. E a vida acadêmica me ajudou a me encontrar um pouco, porque quando a gente fundou o escritório, a ideia era ser uma boutique de mineração e infraestrutura, que inclusive a gente atende ainda muitos clientes dessa área, é uma área muito bacana, grande, etc. E aí, quando eu entrei no mestrado, a minha ideia inicial era, inclusive, falar sobre direito ambiental, que era uma coisa que a gente vivenciava muito, mas estava tendo Olimpíada e Copa do Mundo no Rio de Janeiro. E eu falei, cara, que tema legal. E aí, por coincidência, também a gente tá aqui nesse prédio. Eu trabalhei nesse prédio do estúdio. Não vou dar spoilers aí, porque senão vai ter fãs aí do Daniel Orleans aí seguindo, né? Se fosse ao vivo, ia ter fãs do Bruno aqui na porta. E, inclusive, uma das empresas, na época, eu trabalhei no Grupo X, depois foi pra Anglo América, e na época o Ike, ele tinha feito uma investida, desenvolvendo uma empresa que era a IMM, que até hoje existe e ainda fica nesse prédio. E aí, me conectei com aquele mundo de entretenimento, achava aquilo legal, e achava que tinha a ver com a cidade do Rio de Janeiro, eu tava fazendo mestrado aqui, e aí eu comecei a escrever sobre direito do entretenimento. E aí, direito do entretenimento, comecei a estudar sobre, cara, felicidade, lazer, e por incrível que pareça, foi isso que abriu a minha cabeça para propriedade intelectual e, por consequência, tecnologia. E foi legal porque, até na minha dissertação de mestrado, a ideia... Tem um artigo na Constituição, né, sem querer ser muito chato e juridiquês, mas que ele prevê lá o direito ao lazer. E, pô, o que quer dizer direito ao lazer, né? Então, beleza, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. E eu queria tentar entender um pouco isso. E aí, cara, a minha dissertação foi amplamente multidisciplinar. Então, eu fui em Freud, psicologia, direito à felicidade, conceito de felicidade aristotélico. E aí, no final, eu cheguei que, cara, felicidade, o melhor conceito é explorar ao máximo as suas potencialidades. Falei, cara, gostei desse negócio de indústria criativa, e a gente começou a atender, como eu falei, empresas bastante criativas, e, cara, me apaixonei mesmo por esse mercado. Acho que tem a ver com o que eu sempre gostei, sempre tive essa vertente de pintar, então foi uma coisa que eu consegui, que eu nem imaginava que era possível conciliar o direito, uma coisa hiper tradicional, com você poder ser uma pessoa criativa. Eu acho que parecem... Porra, eu acho os advogados super criativos às Você vezes, acha? cara. Bom, cara. Nem sempre pro lado bom, às vezes pro lado ruim, mas... É isso. Mas mas o advogado, ele é pautado em seguir a jurisprudência, a norma, então não tem esse espaço para criatividade no dia a dia de maneira muito comum. Quando você vira um jurista, beleza, você vai criar uma tese, uma dissertação, mas o dia a dia o que o teu cliente espera é que você reproduza o que a corte está entendendo, o que a lei diz. Então, você é muito mais pautado a buscar a referência do que você criar a referência, né? E aí, cara, 2016, quando o Cadu queria entrar com uma ação judicial, eu resolvi fazer um acordo, então foi, cara, totalmente casuístico. Mas eu já gostava desse mundo de tecnologia, falei, cara, dá pra gente criar um site na época, aí você vê que você tá ficando velho. Cadu, só pra galera saber, é teu sócio meu sócio, Sem Processo. Cara, Co-CEO. Cara, hoje ele tá como VP, VP. E o ponto é o seguinte, cara, a nossa co-CEO é a Ana Couto, pô, brilhantíssima também, e...
Cara, como eu tô... Pô, eu achava que era ele e ela, não, você... Não, ainda me mantenho lá como co-CEO e tal. E o lance é o seguinte... cara, quem não é... Muitas vezes a galera não é advogado, e aí já fica uma dica aí pra você que não é advogado. Não é advogado que você tem um amigo, uma amiga advogado. Imagino que seja com médico, mas eu não... Com o advogado eu sei porque tá muito que eu vivo. Cara, sempre tem um amigo advogado, todo mundo tem uma dúvida jurídica, assim, seja uma dúvida de direito trabalhista, direito de família, direito civil, e as pessoas acham que o advogado, de certa forma, tá ali à disposição a todo momento. Então, o Cadu, numa festa de família, ele é casado com a minha prima, ele queria, cara, eu lá, sei lá, totalmente focado em outra coisa, e ele querendo discutir o caso dele de uma empresa de telefonia que não tinha entregue, que é uma coisa raríssima no Brasil, porque o serviço é sempre muito bem prestado. Aí eu falei, Cadu, em vez de... Pô, a gente não gosta de brigar aqui do escritório, a gente sempre tenta fazer acordo, por que você não faz um acordo e resolve? Falou, pô, não sei como faz um acordo. E aí que a gente teve o estalo, eu falei, poxa, e se a gente criar um site para permitir que os advogados se conectem com as empresas? Essa foi a ideia inicial. Só que a gente não entendia nada de tecnologia. Para mim, código era o código civil, o código de processo civil. E aí a gente foi procurar um programador, tinha um amigo meu que tinha estudado no colégio, e aí eu fui entrar nesse mundo de tecnologia. E isso me oportunizou a ter uma visão diferenciada. Eu acho que quando eu sento hoje com um empreendedor, ou mesmo com uma empresa de tecnologia grande, eu tenho a capacidade de empatia, de entender o que é o cara ali sentado na outra cadeira. E aí eu fui abrindo, mas não foi trivial, assim. Eu andava de, cara, terno feito sob medida, abotoadura, que era a vestimenta ali daquele momento. Até hoje, graças a Deus, no mercado jurídico também, isso se dissipou um pouco. E comecei a falar sobre tecnologia no LinkedIn. Tanto é que a ferramenta principal era o LinkedIn. Eu postava, adicionava todo mundo e todo mundo achou que eu era completamente maluco. Eu já tava com o livro publicado, mestrado, fazendo doutorado. Todo mundo falou, porra, loucura isso. O que você tá fazendo da tua vida? E não se espera muito de um advogado ou advogada que saia ali do padrão. Então eu tomei um risco reputacional muito grande. Muita gente realmente falou que eu tava tomando o caminho errado. E talvez estivesse mesmo, assim. A gente bateu muito a cabeça, a gente errou muito no início, mas eu acho que esse arrojo de sair do que seria o padrão é que permitiu começar a criar coisas novas, e aí o mercado veio junto, cara, isso que é muito louco, assim, quando a gente criou a B2L, cara, nenhum diretor jurídico, diretora jurídica queria trocar ideia com a gente, e hoje, passado, sei lá, 8 anos, é o oposto, assim, a gente se conecta, o mercado comprou, eu acho que a inovação é o novo mármore, então o cool do advogado era ter mármore, ser afastado, e hoje a tecnologia permeia tudo, então a gente participou, acho que até dessa mudança estética aí do direito. Inovação novo mármore é, porra, uma excelente forte, né? frase, né?